Muito bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe nesta manhã de domingo, em nome de Jesus, amém? Nesta manhã, todos os domingos, nós temos uma palavra de ensinamento, aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Deus colocou uma palavra de ensinamento em meu coração nesta manhã, e eu quero passar para você, ensinar, trazer um ensinamento bíblico da palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nessa manhã, que Deus possa abençoar o seu lar, a sua família. Pega a sua Bíblia, pega papel e caneta, e aquilo que você vê que vai ser interessante para você aplicar na sua vida, amém? Pega aí e nós vamos estar estudando a palavra de Deus nesta manhã de domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? O tema desta manhã é: o homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração, amém? No capítulo 16, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: e sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o teu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não o vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Amém? Olha que palavra abençoada. Que palavra abençoada nesta manhã Deus tem para nós. A Bíblia diz que Saul, ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei sobre Israel. O próprio Samuel, o profeta Samuel, foi lá e ungiu o rei Saul para reinar sobre o povo de Israel, porque o povo estava pedindo um rei. O povo de Israel queria ser como as outras nações. E este é um grande problema quando o homem quer espelhar a sua vida espiritual nas coisas do mundo. A decadência e a morte e a rejeição de Deus, ela é certeira. Então nós precisamos tomar muito cuidado. A Bíblia diz que Saul, ele foi rei em Israel. E Deus então Deus manda Samuel se colocar de pé e manda encher o seu chifre com azeite e manda ele ir até a casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel, o qual nós já sabemos que é o rei Davi, que era Davi, o menino que pastoreava a ovelha ali. E no capítulo 16, no versículo 1, olha o que diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? A Bíblia diz que Samuel gostava muito de Saul. Samuel amava Saul. Samuel gostava muito do rei Saul. E a Bíblia diz que Deus, ele tinha o rejeitado para que não reinasse mais sobre Israel. Muitas das vezes, nós temos dó de pessoas que Deus já rejeitou. Existem pessoas que Deus rejeitou. Existem pessoas que Deus rejeitou. E muitas das vezes, nós por dó daquela pessoa, nós continuamos, por causa da dó, muitas das vezes, nós erramos. Nós erramos quando nós temos dó. Porque a dó faz com que a gente sente pena da pessoa e deixa a pessoa a continuar fazendo aquilo que ela está fazendo por dó. Deus, ele tinha rejeitado Saul. Deus não queria mais que Saul reinasse sobre Israel. Hoje não é diferente. Deus tem rejeitado pessoas, sim. A Bíblia diz que Jesus fala assim: aquele que vem a mim, eu jamais o rejeitarei, eu jamais lançarei fora. Mas existe algo que, mesmo as pessoas indo até Deus, que faz com que Deus rejeite aquela pessoa. Que faz com que Deus rejeite aquela pessoa. Não porque Deus quer, porque Saul era um homem. Saul era uma pessoa normal. Saul era uma pessoa boa. Saul tinha intenções boas. Saul era um homem bom. Só que Deus tinha rejeitado. E às vezes nós temos dó de pessoas que Deus já tem rejeitado. Pastores, líderes, escute essa palavra. Às vezes Deus rejeitou
aquela pessoa e você está tendo dó daquela pessoa. Você está permitindo que aquela pessoa fique naquele cargo, aquela pessoa fique naquela situação, porque você tem dó, mas Deus já rejeitou aquela pessoa. E hoje você vai descobrir o porquê que Deus, às vezes, não pela vontade do próprio Deus, mas existem algo que faz com que Deus rejeite algumas pessoas, com que Deus não aprove algumas pessoas, com que Deus não, para que Deus não apoie, que Deus não está com aquela pessoa. Assim como Saul, como Sansão, ele era um homem ungido de Deus, Sansão era um homem de Deus, mas as atitudes que Sansão teve durante a sua vida como juiz de Israel fez com que ele perdesse a unção e a glória de Deus sobre a vida dele. Existem coisas que mesmo a pessoa sendo ungido por Deus, Deus pode rejeitar aquela pessoa. E existe algo muito forte quando Deus rejeita uma pessoa. Quando Deus rejeita uma pessoa, principalmente quando Deus levanta uma pessoa, quando Deus levanta alguém, quando Deus unge alguém. Assim como Deus unge, porque Deus, ele unge, ele levanta quem ele quer, ele abate quem ele quer, ele exalta quem ele quer. Deus faz o que ele quer da maneira que ele quer. Então, Deus pode levantar, mas Deus também pode abater. Deus pode te exaltar, mas Deus também pode humilhar. Então nós precisamos entender que existe algo que nós fazemos, algo que Saul fez, que ele foi rejeitado por Deus. Saul fez muitas coisas que fez com que Deus o rejeitasse para não reinar em Israel. E a Bíblia diz que Samuel tinha dó. E Deus fala assim, olha, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já tenho rejeitado ele. Eu já tenho rejeitado. Então a Bíblia fala que Deus rejeitou Saul. Porque Saul, todas as vezes que Deus falava com o rei Saul, Saul rejeitava a palavra de Deus. Nós vamos ver na história que Saul, ele rejeitou a palavra de Deus, desobedeceu a palavra de Deus. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia totalmente diferente. Deus mandava ele matar pessoas, destruir o exército inimigo, destruir tudo. E só que Saul poupava as vidas, achando que a vontade dele era melhor do que a de Deus. Achando que aquilo que ele estava fazendo era melhor do que a vontade de Deus. Deus mandava exterminar tudo. Só que Saul poupava algumas coisas. Deus falava assim, olha, matar tudo, até os animais, tudo. Era para destruir tudo, não era para deixar nada. Só que o que Saul fazia? Saul poupava a vida de algumas pessoas e o gado, que era bom, ele trazia para si. Então Saul, ele desobedecia a palavra de Deus. Quando você desobedece a palavra de Deus, quando você rejeita a palavra de Deus, e quantas pessoas têm rejeitado a palavra de Deus, vivendo segundo a sua vontade, vivendo segundo os seus desejos, rejeitando os ensinamentos que o pastor, que o líder espiritual traz, através da palavra de Deus. Quantas pessoas têm vivido segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Por isso que muitas pessoas têm sido rejeitadas sim por Deus. Não se engane. Deus, ele hoje ainda rejeita pessoas. E as pessoas continuam. Veja que mesmo Deus rejeitando Saul, escute, isso aqui é forte, isso aqui é revelação. Mesmo Saul sendo rejeitado por Deus, ele ainda continuou muitos anos fazendo aquilo que ele foi ungido. Ele continuou o rei. Ele continuou o rei durante 13 anos ainda. 13, 14 anos ele ainda continuou sendo rei. Não significa que você fazendo ainda o que você faz, não significa que Deus está aprovando. Porque Deus muitas das vezes rejeita, a pessoa continua fazendo do mesmo jeito. Ele continuou rei durante 13 anos, 14 anos ainda. Isso não quer dizer que Deus está aprovando aquela atitude. Isso não quer dizer que Deus está aprovando. Porque existem pessoas que desobedecem a palavra de Deus, desobedecem as autoridades que Deus constituiu, desobedecem. Então, só porque ela continua naquele cargo, continua fazendo o que faz, não quer dizer que Deus está aprovando. Porque Deus tem rejeitado. Então existem pessoas que mesmo Deus tendo rejeitado, elas continuam fazendo. Não porque Deus está aprovando. Não porque Deus está aprovando. Então isso aqui é uma revelação de Deus, na palavra de Deus para nós nesta manhã. Então nós precisamos estar atento. Estar atento. E a Bíblia diz que Deus manda Samuel encher o chifre de azeite e ungir um dos filhos de Jessé.
Então Samuel ele vai até a casa de Jessé e manda passar ali os seus 7 filhos. Manda passar ali os seus 7 filhos. E quando Samuel ele bate o olho em Eliabe, Eliabe era um homem bonito, um homem talentoso, forte, alto. E Samuel disse em seu coração, certamente esse é o ungido de Deus. Aí Deus vem e fala assim, olha Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, porque este também eu tenho rejeitado. Às vezes, nós atentamos para a aparência dos homens. Às vezes nós pastores, nós devemos tomar muito cuidado, nós líderes, né? Porque muitas das vezes nós atentamos para a aparência das pessoas. As pessoas, ela têm talento, têm dons, canta bem, prega bem, faz uma obra missionária muito bom. E isso aos olhos do profeta, aos olhos dos pastores, aos olhos dos sacerdotes, isso é muito bom, isso agrega crescimento. Mas às vezes são pessoas que Deus já tem rejeitado. E você vai trazer para perto de você pessoas que Deus já rejeitou. Então nós precisamos estar atento com a aparência. Não é porque a pessoa tem qualidades, não é porque a pessoa tem talentos, não é porque a pessoa sabe pregar, não é porque a pessoa sabe cantar, que Deus está apoiando aquela pessoa. Que Deus está apoiando aquela pessoa. Mas eu quero voltar aqui antes, que eu não concluí, né? Por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul rejeitou a palavra de Deus. Veja o que está escrito em 1 Samuel capítulo 15, versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Saul, ele foi rejeitado porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Então existem muitas pessoas que mesmo com talentos, mesmo com talentos na pregação, na adoração, na obra missionária, mesmo com esses talentos, mesmo sabendo fazer as coisas para Deus, Deus tem rejeitado, porque eles têm rejeitado a palavra de Deus, têm rejeitado os ensinamentos de Deus, porque muitas pessoas, quando são ungidos, quando são levantados, acham que pode fazer qualquer coisa, acham que não precisam mais estar debaixo de autoridade de ninguém, acham que não precisa mais fazer o que é certo. Então nós precisamos estar debaixo da autoridade de Deus. Para que Deus não venha nos rejeitar, nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. Porque se nós rejeitarmos a palavra de Deus, Deus também vai nos rejeitar. Isso é muito forte. Por isso que muitas pessoas hoje, elas fazem as coisas, mas Deus não está aprovando. Porque elas têm andado segundo a vontade dos vossos corações. Por isso que Deus rejeitou o rei Saul. Falou assim, olha, eu não quero mais ele, eu rejeitei. Vai lá na casa de Jessé, o Belamita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei. E quando Jessé chega ali, ele vê Eliabe e fala assim, certamente esse é o ungido de Deus. Então não atente para a aparência das pessoas, não atente para o talento das pessoas, não atente porque aquela pessoa ela faz isso ou faz aquilo. Não se atente para a aparência, porque a aparência ela pode futuramente trazer sérios problemas. Então tem muitas pessoas que são talentosas, são pessoas que sabem pregar, pessoas que sabem cantar, mas rejeita a palavra de Deus. Continua fazendo tudo que é errado, prostituindo, fumando, bebendo, fazendo as coisas erradas, pecando em oculto, com a vida toda suja, rejeitando a palavra de Deus. Mas por um tempo, elas continuam fazendo a obra de Deus. Mas uma hora chega um fim, como chegou no fim da vida de Saul. E o fim de Saul não foi um fim feliz, foi um fim triste. Porque ele rejeitou a palavra de Deus, ele fez coisas erradas. Assim são muitas pessoas, são pessoas que têm muito talento, pessoas que têm muitas qualidades para o reino de Deus, mas têm rejeitado a palavra de Deus, não têm andado segundo a vontade de Deus. Faz tudo ao contrário da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jessé passou todos os seus 7 filhos perante o profeta Samuel, e Deus falou para Samuel, não é nenhum desses. Então Samuel ele faz uma pergunta a Jessé, fala assim, você não tem mais nenhum filho, não? Aí Jessé, tem um, ele está pastoreando a ovelha. Então vai lá e chama ele, porque nós não assentaremos à mesa até que ele esteja aqui. E quando Samuel mandou chamar Davi,
quando Davi veio e se apresentou diante do profeta, Deus falou ao coração do profeta Samuel: Este é a quem eu tenho escolhido. Entendeu? Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Amém, irmãos? Olha que palavra abençoada. Então Deus, quando Davi apareceu diante do profeta Samuel, Deus falou assim: é este, unge ele. Então nesta manhã, nós não devemos, irmãos, olhar para a aparência. Nós devemos tomar muito cuidado com a aparência. Porque a aparência, ela nos engana. Não atente para as aparências. Porque Deus, ele vê o coração do homem. Deus, ele vê o coração do homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor vê o coração. Amém? Não se atente pelas aparências das pessoas. Não se atente. Porque Deus, ele vê o coração. Às vezes nós temos dó, às vezes nós queremos ajudar pessoas. E esse é o nosso papel, ajudar pessoas. Querer o bem das pessoas. Mas o problema não é a gente ajudar, o problema é quando Deus já rejeitou aquela pessoa. Porque aquela pessoa não faz o que Deus manda. Não faz o que a palavra diz. O problema não é não estar aí, o problema é quando Deus rejeita aquela pessoa. Se Deus rejeitou aquela pessoa, porque aquela pessoa ela rejeitou os ensinamentos da palavra de Deus, rejeitou as autoridades, rejeitou. Então quando essa pessoa rejeita as coisas de Deus, Deus também rejeita. Deus também rejeita as pessoas. Não é questão de Deus não amar a pessoa. Deus ama as pessoas. Deus ama. Mas Deus, ele não vai por causa... Deus não vai deixar os princípios dele, né? Deus não vai deixar a vontade dele se sobressair sobre seus princípios. Porque Deus, ele tem princípios. Então Deus, ele não vai burlar os princípios dele para agradar as pessoas. Ah, não pode continuar pecando, não pode continuar desobedecendo, eu vou te abrir. Não, Deus não é assim. Amém? Então nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus neste domingo com essa palavra, com esse ensinamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, agradecer por mais um domingo abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta manhã. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar este irmão, esta irmã, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa derramar do teu poder, da tua graça sobre a vida de cada um nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa palavra venha de encontro ao coração de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E outra coisa, Saul, ele, mesmo implorando por arrependimento, mesmo assim, ele não alcançou, né, aquilo que ele queria. Então, a questão, muitas das vezes, que tem pessoas que elas nunca vão mudar a sua natureza. Saul, a natureza dele, o coração dele, Deus já tinha visto que ele nunca ia mudar. Então tem pessoas que assim, elas nunca vão mudar. Elas nunca vão chegar a obedecer a palavra de Deus de fato. Então por isso que Deus rejeita. Então Saul, ele foi rejeitado porque Deus, como ele é onisciente, onipresente, ele já sondou o coração de Saul e viu que o coração dele nunca ia chegar ao pleno arrependimento. Nunca ia chegar a obedecer verdadeiramente a palavra de Deus. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Um coração segundo o coração de Deus. Um coração que se arrepende de verdade, verdadeiramente. Amém? Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe. Um ótimo domingo.